Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Jailson, sou trabalhador aqui da casa, né? E a nossa reflexão de hoje, ela é mais um tema aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse aqui especificamente ele fala sobre a qualidade da prece. Então são 3 passagens aqui que Kardec traz de momentos, né, que Jesus falou com os discípulos e que abordou o tema, né, o tema da prece. Então ele é do capítulo Pedi e Obtereis, né, a primeira parte, né, desse capítulo, que é a qualidade da prece. Então ele começa assim: que quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e então, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, aqui nesse primeiro trecho, Jesus traz para os discípulos que orar é um momento de ligação com Deus. Fazer a prece, né? A prece é um momento de ligação com Deus. Aí quando a gente lembra lá Jesus, no primeiro momento que ele ensina, né, sobre o Pai Nosso para os discípulos, ele tinha se afastado por um momento, né? Quando ele volta, os discípulos dizendo que estavam preocupados e tal, perguntaram onde ele estava, e ele diz: eu fui ter com o meu Pai. Então ele foi ter um momento de ligação com Deus. Ele foi refletir, ele foi fazer uma prece, ele foi tentar se conectar com Deus naquele momento. Então percebam que não tinha uma igreja naquela época, né? Tinha o templo ali, né, dos judeus, mas não tinha uma igreja cristã. Então, notem que não importa onde a gente esteja, né? Naquele período ali, Jesus simplesmente se retirou para a mata e para orar, para fazer a prece. Então, não importa se a gente está numa igreja, se a gente está num templo, se a gente está numa casa espírita. Né, o que importa é a nossa vontade de se conectar, né, de ter essa ligação, né, de se colocar em prece para que a gente possa buscar, né, se aproximar de Deus e buscar ouvir um pouco, né, do que Ele tem para nós. Então, o João no seu Evangelho também fala, né, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e em espírito. Então, chegado a um momento onde a prece, a verdadeira prece, é sentir, né? É sentir Deus, né? Sentir o bem, né? Sentir o bem, pensar o bem e fazer o bem. Esse é o momento, né, que João traz para a gente dos verdadeiros adoradores, né? Que a verdadeira prece vai ser nas suas atitudes, né? Vai ser em todos os momentos da nossa vida. E é claro que isso aí é lá do homem de bem, né? A gente fala do homem de bem, né, de todas as virtudes que o homem de bem tem e desenvolveu, e que é um pouco longe para a gente, talvez, quando a gente pensa assim. Só que a gente não pode entrar na ideia de que tá longe de mim, então eu vou ficar aqui na minha, não vou tentar mudar. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que buscar, né? Lá o autor de Alice no País das Maravilhas, ele traz, né, que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, mas a gente sabe para onde ir, né? Jesus trouxe para a gente o nosso caminho, né? Ele falou que a felicidade não é desse mundo, que o reino de Deus não é desse mundo. Então a gente sabe para onde ir, a gente sabe o caminho, porque Ele trouxe para a gente.
Então a gente não pode colocar isso aqui como uma utopia, a gente precisa colocar como um objetivo, né? Para que a gente trace um caminho até lá. Não dizendo que é fácil, não dizendo que é rápido, não dizendo que vai ser amanhã, mas que a gente possa saber para onde ir. Aí na segunda parte aqui, ele apresenta, né, uma fala assim: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Né? Então, essa primeira etapa aqui, ela está lá em Mateus. Então, percebam, né, que aqui ele está dizendo que não importa a quantidade de palavras, não importa o quão bonitas sejam as suas frases, né, e o quanto... E a quantidade, né, o texto, o tamanho do texto, e nem a qualidade do texto. O que importa é realmente a fé que você está colocando ali. É se você realmente está se colocando, está buscando essa ligação. Né? Então, um Pai Nosso feito com fé, ele vale muito mais do que um livro de oração feito de uma forma mecânica. Então, ele coloca, né, nessa primeira etapa aqui, ela está falando de uma fé sincera, né, que a qualidade da prece ela vai existir quando existe uma fé sincera, realmente uma vontade de se conectar com Deus, uma vontade real de esquecermos as coisas aqui da terra, esquecermos as coisas do nosso dia a dia e buscar realmente se conectar com algo que é espiritual, que é algo do Espírito. Né? É essa ligação com Deus. O segundo trecho que o Evangelho traz aqui para a gente é uma passagem de São Marcos, onde diz o seguinte, que quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também as vossas falhas. Se vós não perdoais, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Então, esse é o momento, né, que Jesus fala sobre isso, e tem outros momentos, né, tem o momento da oferta que ele também diz, né, se você vai entregar a sua oferta, primeiro vai e se reconcilia com o seu irmão. Depois que se reconciliar, volte aqui e faça a sua oferta da forma correta, né? Então, o que ele quer trazer aqui pra gente? Que de nada adianta a gente seguir, né, com os nossos ritos, de cada um com a sua religião, da sua forma de praticar a sua fé, se você tiver dentro de si os seus sentimentos negativos, né? Sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos ruins para com o seu próximo, para com o seu irmão. Né? Então ele orienta, né, nesses momentos que primeiro, antes de buscar essa ligação, antes de pedir perdão, né, que primeiro vá lá e se reconcilie. Ou seja, antes de pedir perdão, que vá lá e perdoe. Porque a gente busca sempre, né, o pedido, né, a prece para pedir ajuda, a prece para pedir perdão, né, a prece para que Deus olhe para nós, né, na nossa dificuldade, mas quantas vezes a gente olha para o próximo na sua dificuldade? Quantas vezes a gente vai perdoar o próximo como a gente está pedindo perdão para Deus? Quantas vezes a gente ajuda o próximo da forma que a gente espera que Deus nos ajude? Lá na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ele diz: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, para que a gente possa também perdoar os nossos devedores. Né?
perdoe as nossas dívidas. Então a gente pede perdão, mas coloca uma condição de perdoar também os nossos devedores. Se colocar no lugar do próximo, pensar na empatia. É dessa forma que a gente vai conseguir criar a sintonia com a espiritualidade, com Deus, que a gente espera no momento da prece. A gente precisa estar com o nosso coração limpo. Mas daí vocês podem perguntar, tá, mas e se eu tiver mal? Então eu não posso fazer a prece? Se eu tiver mal e eu preciso de ajuda para melhorar, eu não posso fazer a prece? É claro que sim. Mas aí quando a gente está mal e a gente quer a prece para pedir ajuda para melhorar, esse sentimento ele já deu início. Essa busca de melhorar a nossa sintonia, de melhorar a nossa vibração, ela já deu início. O que ele coloca aqui é que não adianta, a gente acabou de brigar com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso pai, e eu sentar lá e fazer o evangelho no lar. Obrigado. Então o que a gente precisa? Vamos tentar, eu estou obrigado lá, mas eu vou fazer uma prece aqui para Deus iluminar meu coração, para que a gente possa se reconciliar, para que eu possa ter um entendimento correto das coisas, que eu possa tomar as atitudes corretas perante essa dificuldade. Então o movimento de melhoria, ele já começou, porque ele parte sempre da nossa vontade. Então, o esforço de acalmar o coração, o esforço de dar o melhor de nós, para que aí a gente possa fazer a nossa prece de qualidade. E o terceiro elemento que ele traz aqui é uma parábola. Eu vou ler a parábola aqui, que ela está lá em São Lucas. Então, ele diz o seguinte, que Jesus também contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, aqui Jesus traz uma terceira condição para que a nossa prece seja uma prece de qualidade, que é a humildade. Então percebam aqui que o fariseu, um dos senhores ali da lei, que vai até o momento de sua prece, vai até o templo no momento de sua prece e fica exaltando as suas qualidades. Eu vos rendo graça porque eu não sou como os outros homens. Então aqui ele estava exaltando todas as suas qualidades e inclusive usando o publicano ali como sendo uma pessoa inferior a ele. E o publicano, na sua humildade, baixou a cabeça e disse: Pai, meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Então, a humildade de a gente perceber que não somos perfeitos, é a humildade de a gente perceber que somos limitados, é a humildade de a gente perceber
que a gente precisa de ajuda, porque a gente está num mundo que é difícil, num mundo onde a gente tem muitas coisas que nos distraem, muitas coisas que acabam afetando o nosso discernimento, as nossas escolhas. A gente faz escolhas ruins, a gente segue caminhos que não eram para ser seguidos muitas vezes, por escolha nossa, por nosso livre-arbítrio. Mas aí a gente precisa de humildade para entender que a gente errou, né? A gente precisa de humildade para entender que o que a gente está fazendo, como o fariseu traz aqui, né? Das coisas que ele faz, que ele não furta, que ele não é adúltero, que ele não comete esses pecados, né? Que ele não é injusto, isso tudo é só o básico. É a gente ter humildade de entender que isso tudo que ele exalta é só o básico, é só o mínimo que a gente deveria fazer. O não roubar, o não matar, né? O não adulterar, o não ser injusto, é só o mínimo que a gente precisa fazer para ser um ser humano. Isso não é coisa para ser exaltada. Então, a gente pode ficar feliz por sermos, né, um ser humano que não faz isso, mas isso não é motivo para exaltar. É da gente ficar feliz que pelo menos o básico a gente está fazendo, pelo menos o mínimo a gente está fazendo. Então, humildade para entender, né, que somos todos iguais, que está todo mundo no mesmo barco aqui no mundo de provas e expiações. Que todo mundo aqui tem um monte de dívida de outras encarnações, que todo mundo aqui tem um monte de falha que cometeu em outras encarnações, que está todo mundo buscando, né, um ajudar o outro para a gente tentar melhorar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Então a gente precisa de humildade para que a gente possa fazer uma prece de qualidade, que a gente possa realmente se conectar com Deus. Porque se a gente, como Jesus colocou, né? Se os exaltados, aquele que se eleva será humilhado, né? E aquele que se humilha é que será exaltado. Então buscamos não nos elevar, porque se a gente busca se elevar, a gente está achando que é melhor que os outros, né? Isso não é caminho, esse não é o caminho que Jesus ensinou. Então, né, para a gente concluir aqui a nossa reflexão, percebam que que Jesus, né, traz nesses elementos aqui, né, nessas passagens, 3 elementos que são muito importantes para que a gente tenha uma prece, né, para que a gente possa ter qualidade na nossa prece, né, nesse nosso momento de busca de conexão com Deus, que é bons pensamentos, né? Buscar sempre estar com bons pensamentos, né? Sem remorso, sem angústia, sem raiva, que a gente tenha uma verdadeira fé naquele momento que a gente está vivendo, naquela conexão que a gente está buscando, e que a gente tenha humildade. Então esses 3 elementos aqui que ele traz nas passagens são primordiais, né? São muito importantes para que a gente tenha uma verdadeira qualidade na nossa prece, que é aquele momento de união ali, de busca com Deus. E entender que esses 3 elementos, né, que a gente coloca nesse momento de prece, eles não vão servir só para esse momento de prece. É a forma que a gente tem para ir buscando a evolução. Então, se a gente consegue, nesses momentos onde a gente vai fazer a prece, se aproximar dessas virtudes aqui, conforme a gente vai aprendendo e desenvolvendo, a gente vai conseguir aplicar essas virtudes em outros momentos da nossa vida, não somente no momento da prece. O momento da prece é o começo, é o início. Mas para a gente começar a aplicar em outros momentos da nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente, em um determinado momento, num futuro,
vivermos em prece como João coloca lá no seu Evangelho, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e espírito, né? Que a gente possa colocar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa atividade, né? Esses verdadeiros elementos da prece, para que toda a atividade que a gente pratique no nosso dia a dia seja um momento de prece para nós, um momento de conexão com Deus, certo? Espero que a reflexão tenha sido positiva para todos, né? Obrigado a Deus, né, pela oportunidade mais uma vez, e até a próxima semana. Boa noite.